num determinado momento, numa determinada noite, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus o envolveu através de uma visão. E Deus lançou sobre Salomão uma responsabilidade e uma oportunidade para que ele pudesse, naquele momento, definir se o teu reinado seria um reinado de êxito ou seria um reinado de fracasso. Deus disse: pede o que quiseres. Coisa boa, né? Num sonho, numa noite, você oprimido, contas para pagar, uma enfermidade, uma família, mais não sei o que, relacionamentos destruídos, casamentos falidos, vida dupla. E Deus faz a seguinte pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu não vou entrar no mérito, mas eu sei o que muitos de nós exporíamos para Deus e colocaríamos para Deus. Salomão compreendeu que sobre ele pesava o reino de Israel. O reino de Israel, ele simplesmente tipificava a igreja de Jesus Cristo. E pairava sobre ele a responsabilidade de conduzir aquele povo em justiça, em verdade, em amor, dentro dos princípios legais de Deus. E ele compreendeu, ele percebeu, ele teve uma clareza nítida de que nele não havia nenhum tipo, nenhuma estrutura de sabedoria emocional para estar dirigindo aquele povo. Ele diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Ele teve a compreensão exata, ele teve a noção exata de quem ele era e como ele estava diante de Deus e diante de um povo. Mas ele não podia fugir daquela responsabilidade de reinar, porque era a promessa de Deus. E Deus então vem ao encontro, Deus vem então ao socorro de Salomão. E Salomão, eu creio que numa direção do Espírito Santo de Deus, eu creio que numa inspiração do Espírito Santo de Deus, ele recebeu uma revelação. Porque normalmente o que os reis buscam é poder, riquezas, um exército forte para conquistar outros exércitos, destruir outros exércitos, conquistar outros reinos, novas terras. Morte dos adversários, longevidade de vida. Nada disso passou na mente de Salomão. Ele simplesmente gemeu debaixo do peso da responsabilidade de estar na frente de um povo chamado povo de Israel. Povo escolhido por Deus. Escolhido para quê? Com qual propósito? Com qual objetivo? Para que as nações que estavam ao redor de Israel soubessem que existe um único Deus, um único Rei, um único Senhor, reto, justo, verdadeiro, fiel. E era através de Israel
que o mundo de então, que vivia em trevas, dominado pelo paganismo, dominado por todo tipo de erro, por todo tipo de falha, por todo tipo de pecado. E Salomão teve essa consciência. Ele agora seria rei, não de um povo qualquer, não de um reinado qualquer, mas ele seria rei do povo escolhido de Deus. E ele trabalhou então debaixo da unção e inspiração do Espírito Santo. Compreendeu o valor da humildade, da autonegação, renúncia a si próprio. Eu não posso, eu não consigo por mim mesmo, mas eu dependo de ti. Ele disse: Deus, não existe forças, não existe sabedoria que se origine em mim mesmo. Eu dependo inteiramente de ti. Eu preciso inteiramente de ti, porque eu estou diante de um povo grandioso e glorioso. O que Deus, nos últimos dias, lendo a Bíblia, ouvindo mensagens, Jesus Cristo falou que nos últimos dias, o amor, não o amor eros, mas o amor ágape, isto é, o amor real, o amor de Deus, que o Espírito Santo tem trabalhado ardentemente para colocar no coração de todo homem, de toda mulher, para que todo homem, toda mulher ande debaixo de uma compaixão, ande debaixo de uma misericórdia, ande debaixo de uma dependência de Deus. Jesus Cristo, talvez num lamento, num suspiro, chegando a Jerusalém, compreendendo, tendo a revelação, a consciência pelo horror que ele iria passar, sabendo que ele iria morrer por uma geração, por várias gerações, que num determinado tempo as pessoas iriam andar em interesses próprios, iriam andar em objetivos mesquinhos, iriam andar numa vaidade, no exclusivismo. E o amor que o Espírito Santo trabalhou de forma ardente para plantar, para fazer com que os céus, o reino de Deus, fosse algo real, algo verdadeiro nos corações. Para que o mundo que vive debaixo de maldição, debaixo de morte, debaixo de destruição, pudesse saber: olha, há uma luz, há um Deus, há um rei, não religião, não igreja levantada por homens, mas uma igreja fundamentada na morte, no sacrifício, no horror que Jesus Cristo passou. Um amor que faz com que a consciência mais dura, um coração mais fechado, mais empedernido, possa compreender que de fato há um rei, há alguém que se importa definitivamente com você. E todos nós gostamos que outros se importem conosco. Mas muitos não se importam que há um Deus, que há um rei, que há um Senhor, que há Jesus, que se importa com você.
Muitos corações estão fechados. Muitas mentes estão empedernidas, cauterizadas em relação a um amor. Jesus disse diante de Jerusalém, chorou diante de Jerusalém, porque um povo estava com o coração fechado. O povo estava mergulhado numa efervescência religiosa, fria, morta. A religião ela mata, ela destrói. Mas o Espírito Santo de Deus, ele gera vida, ele gera milagre, ele gera transformação, ressurreição no coração mais duro, na mente mais cauterizada. Ele tem esse poder. Eu enviei a minha palavra e a minha palavra cura, ela sara, ela liberta, ela transforma. E aqueles que não compreendem que há um rei, ele não morreu por uma causa qualquer. Ele não morreu por um objetivo qualquer. Mas ele morreu por algo que a humanidade não compreende até hoje. E talvez a própria igreja de Jesus não compreenda até hoje. Ele morreu porque ele queria caminhar com você. Embora você não procurasse, embora eu não procurasse, embora o mundo não desejasse, embora eu não desejasse, mas Ele me desejou, Ele te desejou, e Ele preparou um caminho que vai saltar, que vai ecoar para toda a eternidade. Ei, uma causa nobre que o mundo não compreende. A morte de Jesus até hoje é envolvida por mistérios. Muitos não compreendem, permanece em uma profunda e dolorosa ignorância. Mas ele, falando com seus discípulos, disse: olha, eu preciso ir. Porque se eu não for, eu estou fisicamente próximo de vocês. Vocês me tocam, eu toco vocês. Eu curo o leproso. Eu perdoo a prostituta. Eu entro nos lares. Eu reconcilio os relacionamentos. Eu removo as trevas. Mas eu preciso ir. Eu preciso sair fisicamente. Porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus, que vem com uma missão gloriosa e poderosa, mal compreendido, mal entendido, rejeitado por grande parte da igreja. Jesus disse: eu vos toco, eu vos abraço, mas na pessoa do Espírito Santo, eu simplesmente virei e entrarei e me fundamentarei dentro de cada um de vocês. Eu estarei todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu estarei. Eu já comentei isso, e talvez seja uma hora oportuna. Eu estava saindo de Moçambique para o Quênia 1 ano e meio atrás. E um grande aperto no meu coração.
Eu não entendia. As lágrimas rolaram, eu estava dentro do avião e eu não entendia. Eu virei o rosto para a janela para que as pessoas não vissem. E aquela comoção. Eu disse, Espírito Santo, por que isso? Filho, não é você quem chora. É eu quem choro. Porque o meu povo tem rejeitado a minha pessoa, o meu povo tem rejeitado a minha mensagem, o meu povo tem me rejeitado. Falei, Espírito Santo, mas muitos foram cheios do Espírito Santo. Muitos foram cheios de ti. Ele disse, mas eu queria fazer mais. Assim como eu quero fazer mais na igreja, eu quero fazer mais em cada vida, em cada coração. Mas eu sou rejeitado. Eu sou colocado para fora. Eu sou trocado por uma conversa qualquer. Eu sou preterido pelo choro de uma criança. Eu sou rejeitado. Você compreende isso? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele não é uma pomba, ele não é uma energia cósmica. Ele é Deus em mim e em você. E quantos compreendem isso, quantos percebem isso, ele vai voltar. Algumas pessoas, vocês lembram da história dos 10 leprosos? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tem misericórdia. Como Deus não pode ter misericórdia, como Deus não pode se comover, como Deus não pode se quedar diante da aflição, diante da amargura de homens e mulheres criados por Ele. Jesus disse, vai até o sacerdote e vocês ficarão curados. Dos 10, apenas um voltou e compreendeu, de fato, tu és filho de Deus. De fato, tu és rei. De fato, tu és Senhor. De fato, eu me rendo a ti. De fato, eu me quedo a ti. De fato, eu me submeto a ti. E aquele homem era um estrangeiro. E Jesus perguntou, aonde estão os outros 9? Curados, sarados, livres do peso, da maldição, do pecado que gera enfermidade. Quantas pessoas começam bem, estão diante de Deus, oram no Espírito Santo, jejuam, vêm para as reuniões, para as intercessões, para as orações. Não digo só aqui. Aí a graça de Deus vem.
O amor de Deus as envolve. A misericórdia, a compaixão de Deus as alcança. E ela então se regozija, salta, porque Deus ouviu o seu clamor, mudou a sua sorte, as abençoou. Lá na frente, eu posso ouvir um choro, um lamento, uma lágrima que escorre do rosto de Deus. Porque estes mesmos filhos, outrora perseverantes, outrora pessoas que não olhavam para os obstáculos, agora foram envolvidos por aquilo que Deus deu. Sucumbiram, se quedaram diante daquilo que Deus deu para eles. E não sucumbiram e não se quedaram diante de Deus. Apenas um. Apenas um. Apenas um. Apenas um. Não se deixou se envolver. Porque as bênçãos de Deus às vezes se tornam perigosas nas nossas vidas, meus queridos. É verdade. Às vezes as pessoas falam, Deus, mas está demorando. Não está demorando. Deus, definitivamente, Ele está trabalhando num caráter torto, num caráter deformado, porque ninguém melhor do que Ele para conhecer a debilidade da natureza humana. Naquele período de espera, é o período onde talvez o Espírito Santo esteja trabalhando um vaso torto, de barro, falível, para que possa receber algo de glorioso, algo de grandioso, algo de poderoso. Salomão teve a justa e clara compreensão de que ele era um vaso falível, medíocre. E tinha consciência que ele dependeria e dependia inteiramente da glória, do amor, de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus chorou diante de Jerusalém. Um povo que andava na autossuficiência, na efervescência de uma atmosfera religiosa, mas Deus não estava naquilo. Assim como muitos ficam envolvidos na efervescência, na sedução, naquilo que os olhos veem, que os ouvidos ouvem, e não percebe a presença de um rei. Anda na autossuficiência.
rompeu, cortou o cordão umbilical com Deus. Não há ninguém que mais sinta este rompimento do que o próprio Deus. Não há ninguém que derrame lágrimas que nós não enxergamos do que o próprio Deus. A autossuficiência é algo que Deus abomina. É algo que ofende o coração de Deus. Salomão disse: eu não passo de uma criança. Humildade. Quantos buscam isso? Paulo disse, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, vocês agora não são mais cidadãos da terra, vocês são cidadãos dos céus, porque vocês definitivamente morreram para este mundo, se de fato morreste. Andando neste mundo, caminhando por este mundo, simplesmente exalando a glória, a graça, o perfume de Jesus Cristo. E Paulo disse: olha, vocês agora têm acesso ao coração do Pai. Agora vocês têm acesso à mente de Deus. Agora vocês têm acesso a própria vida, o Zoé de Deus. Vocês não são cidadãos deste mundo. E quantos crentes ficam agarrados, presos nos sentimentos carnais, medíocres, mesquinhos, não deixam o Espírito Santo operar, romper e destruir a morte. Paulo diz em Romanos 8,13, se você viver no domínio da carne, no domínio do velho homem, no domínio da velha natureza, você vai morrer, vai experimentar a morte física e a morte espiritual eternamente. Mas se você, pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus disse aos discípulos: olha, é necessário que eu vou, não me detenha, porque eu tenho algo maior para vocês. Eu não posso estar com vocês em qualquer lugar, em todo lugar, mas o Espírito Santo de Deus, Ele pode, Ele virá e Ele estará com vocês. Paulo disse: olha, mas se através do Espírito Santo, se vocês deixarem o Espírito Santo entrar em lugares, entrar em situações que vos levam para a morte. Porque se viver segundo a carne, vai morrer. Mas se pelo Espírito Santo você mortificar os desejos da carne, os desejos egoístas, os desejos mesquinhos, os desejos perniciosos, você vai viver. Você vai viver. Você vai experimentar a glória de Deus. Ninguém é mais rejeitado neste mundo do que o Espírito Santo de Deus. E ele veio simplesmente para levantar o status quo do homem. Mas a igreja, muitas pessoas querem viver de forma rasteira, de forma medíocre, que envergonha o Espírito Santo de Deus, que envergonha a santidade de Deus. Ninguém é mais rejeitado do que ele.
Sabe por quê? Porque nós gostamos de uma vida altiva, da autocompreensão, independência. E é aí que o Espírito Santo quer entrar, quer operar e quer transformar e fazer de cada um de nós filhos, filhas, verdadeiro Deus, implantar, fundamentar, estabelecer, romper com a carne, romper com aquilo que Satanás plantou e plantar algo de Deus dentro de nós. Deus disse: Salomão, pede o que queres. E Deus faz a pergunta: pede o que queres. Mas hoje talvez Deus tenha esse receio. Ele se guarda, se reserva. Embora Ele nos ame, embora Ele nos deseje, embora Ele quer nos dar o melhor, mas o melhor que Deus quer é aquilo que nós não desejamos. É aquilo que o olho não vê, aquilo que o ouvido não ouve, aquilo que muitas vezes não entra no coração. Eu fico indignado. Pastores com mansões nos Estados Unidos com mais de 3, 4 milhões de dólares. Competindo uns com os outros para ver quem tem o melhor carro, a mulher mais bonita. E a África está morrendo. O Nordeste brasileiro está morrendo. A própria Europa está morrendo porque rejeitou Deus há muito tempo. O que eles estão vivendo é consequência da rejeição do Espírito Santo de Deus. Há um preço a se pagar quando se rejeita o Espírito Santo de Deus. E o preço, ele é grande. Porque nós rejeitamos o próprio Deus. Nós rejeitamos. O próprio Rei. Que queres que eu te faça, Salomão? Deus, eu não passo de uma criança. E sabe o que ele pediu? Você sabe o que Salomão pediu. Ele pediu sabedoria. Mas Deus vai nos surpreender nesta noite. Não é a sabedoria humana. Não era um curso de teologia. Não era o humanismo secular, o intelectualismo secular. Quando Salomão pede sabedoria, aquilo foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida de Salomão. Uma sabedoria humana não lhe iria resolver o problema. O que Salomão pediu está em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 24, que diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, a Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando Salomão estava pedindo compreensão, sabedoria, ele estava sendo movido por uma profunda intervenção do Espírito Santo de Deus, dizendo: Salomão,
A sabedoria que você vai pedir não é sabedoria segundo este mundo. Mas você vai pedir a sabedoria que virá, que você estará clamando por ela. É a sabedoria do próprio Filho de Deus. A unção de Jesus, a personalidade de Jesus, naquele instante, a natureza de Jesus, envolveu Salomão. Entrou em Salomão. Tanto é que ele recebeu algo que nenhum outro ser humano até então havia recebido, havia entendido, havia compreendido, porque a pessoa do próprio Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, estava agora operando na vida de Salomão. O segredo da riqueza, o segredo da prosperidade que as pessoas tanto buscam, se matam, fazem negociata com Deus, oprime as pessoas, mas nunca leva as pessoas para uma mudança de caráter, para entrar no coração de Deus. Salomão, ele estava simplesmente desejando o caráter, a natureza do próprio Deus. E veio uma unção específica sobre Salomão. E aquilo simplesmente agradou o coração de Deus. Aquilo simplesmente tocou, atingiu o coração de Deus. Tanto é que Deus disse: olha, você não pediu a morte dos seus adversários, você não pediu riquezas. As pessoas pedem riquezas, não é isso? Mas o segredo de Salomão foi não pedir. Ele operou, ele trabalhou de forma contrária aos padrões deste mundo. Oferta uma casa, oferta um carro, que Deus vai te dar 100 vezes mais. É uma interpretação errada, equivocada. Busque o caráter de Deus, está nos ensinando a Bíblia. Busque o coração de Deus, isto é, busque a sabedoria, busque a próprio Jesus Cristo, busque o amor, a compaixão, a fidelidade, a generosidade. Isto é, deixe o Espírito Santo de Deus operar, deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar. Não queira fazer negociata com Deus, meu querido. Ele disse: Salomão, você não pediu ouro, você não pediu prata, você não pediu longevidade de vida. Você pediu a minha própria vida, o meu próprio coração. Ele quis o próprio Deus. Quantos querem isso? É uma palavra de confronto. É uma palavra para tirar você da zona de conforto. É uma palavra para atingir você, para me atingir. Quantos desejam o sobrenatural? Quantos desejam aquilo que os olhos não veem? Quantos desejam que de fato o Espírito Santo de Deus venha e mortifique a nossa carne egoísta? Oh Deus, oh Deus. Não. Se posicione como um verdadeiro filho e filha de Deus, sabedor de que há uma herança espiritual para você, que há uma provisão em todos os sentidos. Deus operou em todos os sentidos, todas as áreas de Salomão. Ele foi intelectualmente maior do que todos, emocionalmente maior que todos. Ninguém foi tão generoso com Salomão. Os sacrifícios que ele fazia não era de um boi, não era de 100 ovelhas, era de milhares. Ele ofertava o melhor para Deus.
simplesmente porque ele amava Deus. Não para obter favor de Deus, porque ele sabia que Deus era fiel. Ele ofertava, ele sacrificava, porque ele era profundamente, perdidamente um amante de Deus, um apaixonado por Deus. Tanto é que ele diz em Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas. Isto é, oferte. Socorro o meu reino, socorra a África, socorra a Europa, socorra Ourinhos. Mas muito negociam com Deus. O Espírito Santo quer levar você a travar a maior luta, meu querido. A luta com você mesmo. E o Espírito Santo é luz, e quando ele vem, ele ilumina todo o ambiente, e ele vai mostrar aquilo que está oculto, aquilo que é sujo, aquilo que é ruim, aquilo que é pobre, aquilo que é nojento que está dentro de nós. Salomão passou por esta luta. Talvez naquele instante em que Deus estava falando com ele, Satanás possa ter vindo ali e falou: olha, o teu pai tinha muitos inimigos, você precisa de um exército poderoso. Você precisa de muitas armas, você precisa de muito dinheiro. Mas ele não se deixou vencer. Ele simplesmente se rendeu ao Espírito Santo e disse: não, eu dependo de Deus. Quantos querem depender de Deus? Quantos querem se colocar diante do altar de Deus e oferecer sacrifícios vivos? Sacrifício vivo é você ofertar o teu corpo, ofertar as tuas emoções, se trancar num quarto e dizer: Espírito Santo, venha e arranque, e comece a orar no Espírito Santo. O rei cantana xe, re babaxi cantana ba. Quantos rejeitam isso? Quantos rejeitam isso? Renunciam àquilo que é maior. Os pentecostais não sabem o que fazer com o Espírito Santo. As igrejas históricas, então, nem se fala. Os neopentecostais que estão na televisão, eles estão destruindo a imagem do Espírito Santo, levando as pessoas para um caminho torto e equivocado. Bens de consumo. Louco, nesta noite, Deus vai pedir a tua alma, e o que você tem preparado para Ele? Ah, eu tenho um celeiro cheio de grão, de nada serve. Mas eu tenho um caráter quebrantado, eu tenho um coração rendido a Ti, Deus, Tu sabes que eu tenho me entregado ao Teu Espírito Santo, Tu sabes que eu tenho me rendido a Ti, Tu sabes que a luta é ferrenha, mas eu sei que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Os moços, as moças, desejos incontidos, precisam namorar. Não se aquietam, passam de um para o outro, sendo que Deus tem o melhor, alguém que vai te abençoar, alguém que vai te amar, alguém que vai te honrar, alguém que vai te respeitar, alguém que vai te servir. Mas não, passa na mão de um aqui, mão de outro, tanto homem como mulher. Se machucam, se ferem, ficam doentes, revoltados. Mas quando você escolhe, há um Deus, há um Rei, há um Senhor, eu vou me render a Ele. Sabe o que vai acontecer, meu querido, minha querida? Ele vai trazer à existência aquilo que é de melhor, aquilo que Ele já proveu desde antes da fundação dos séculos, para que você seja abençoado, abençoada nesta área.
Deus deu tudo para Salomão. Todas as mulheres que ele precisou, embora aquilo era um outro tempo, era uma outra condição. Hoje é uma só, é um só. Deu todas as riquezas. Deu uma estrutura emocional, psicológica abençoada. Nada lhe faltou. Porque ele simplesmente ousou a obedecer o Espírito Santo. O Espírito Santo soprou para ele: Salomão, peça a Deus. Meu querido, peça a Deus. Peça a Deus. Peça o Espírito Santo na sua vida. E você vai ver a revolução que a tua vida passará. Coloque-se em pé. Salomão tinha séries de problemas. Assim como você tem sérios problemas emocionais, relacionamentos. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele simplesmente quer saber aonde você quer chegar. Qual a escolha que você quer fazer? Ele já proveu tudo. Não existe nada que Jesus não fez naquela cruz. Quando ele disse está consumado, ele disse: Pai, eu venci, destruí a morte, a dor, a enfermidade, a depressão, a angústia, a pobreza, a miséria. Ele venceu. A dor que você possa estar sentindo hoje, física, a dor emocional, a dor mental, a dor financeira. Se você for sábio ou sábia e compreender que todas as suas necessidades estão supridas em Cristo, você simplesmente vai querer andar com Ele. Andando com Ele, intimamente ligado, intrinsecamente ligado. Tudo brotará, será criado e inundará a sua vida. Porque Salomão não pediu a morte dos seus inimigos, porque ele não pediu longevidade de vida, ele não pediu ouro, mas ele pediu o próprio Deus. Ninguém é mais sábio que Deus, Jesus Cristo. Quantas pessoas estão em angústia, quantas pessoas estão em amargura. O profeta disse: vocês estão em grande dificuldade porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem mal. É isso? Oséias fala. O meu povo perece, meu povo passa por necessidade, porque o foco, o alvo é errado, é equivocado. Mas o Espírito Santo de Deus nesta noite está nos instruindo, está trazendo luz para mim e para você. Para que você saia do embaraço, da angústia, do peso. E simplesmente deseje Jesus Cristo. Ame Jesus Cristo. Esteja apaixonado por Jesus Cristo. Salomão, um ímpeto de paixão, de desejo por Deus, diz: Deus, eu somente te quero. Nada mais importa, nada mais interessa. Somente o Senhor.
Quantos quebraram laços com Jesus Cristo? Quantos se perderam, se esfriaram ao longo da caminhada? Mas hoje, o Espírito Santo que te ama, o Espírito Santo que te deseja, meu querido, minha querida, que se importa contigo, que trabalha arduamente para te convencer que há algo melhor daquilo que Satanás coloca na tua mente, no teu coração, diz a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, mais uma vida de glória, de paz, de abundância. Ele é maior. Ele está desesperado para te tocar. Ele está pronto para te envolver. Mas ele não pode fazer se você não lhe der permissão. Se você não dizer, Jesus Cristo, eu te quero. Eu preciso de ti. Eu quero chamar algumas pessoas para renovar um relacionamento com Jesus Cristo. Acender, incendiar o fogo, a paixão, o amor por Ele. Você, olha, eu estou sendo abençoado. Tenho o meu carro, tenho o meu negócio, tenho o meu trabalho, tenho o meu emprego, meu casamento. Consegui até casar. Consegui arrumar um namorado, um noivo. Aí você entra numa zona de conforto. Aí você esquece Deus. Nada é melhor. Deus me abençoou com muitas coisas materiais, mas eu não tenho coração nenhuma daquelas coisas. Eu gemo nas madrugadas, eu choro nas madrugadas, porque Deus, eu quero mais de ti. É um vazio que precisa ser preenchido mais e mais. As férias são boas, mas não preenche, não satisfaz algo que somente Deus tem capacidade para preencher. O toque de um homem, o toque de uma mulher é bom, mas é limitado. Mas o toque de Deus, o toque de Jesus Cristo, o toque do Espírito Santo, Ele cura, Ele restaura, Ele regenera, Ele traz vida, Ele traz ressurreição.